Fala galera, tudo bem com vocês? Toyd na área, você já me conhece. Você está aqui no meu canal é porque com certeza você está interessado na continuação sobre a aula de genética. Então acompanhe aqui porque esses são alguns slides resumidos a fim de lembrar, para voltada para a minha turma de odontologia da cidade de Paranavaí. Para você que vai fazer vestibular, para você que vai fazer Enem, vai ajudar bastante também, porque de certa forma tem alguns contextos aprofundados e curiosos. Pergunta pro Toyd é um novo canal que está começando agora. É claro, galera, que nós estamos na segunda parte de genética e não tem como a gente não lembrar do sujeito chamado Gregório Mendel. O Sr. Mendel, ele é um monge agostiniano que acabou tendo fama no quesito de herança dos fatores que ele chamava de fatores mendelianos. Mendel, na verdade, fez várias pós-graduações e não conseguiu concluir uma sequer. Ele se encontrou no quesito genética, então ele é o pai da genética. Mendel, como ele estava recluso num tipo de monastério, ele fez experimentos com plantas chamadas de ervilha de cheiro, pois as ervilhas tinham várias características que facilitavam esses estudos. São conhecidas por organismos modelos. Ciclo de vida curto, características de fácil estudo, manuseio, você não precisa de um ambiente grande para cultivá-las, então um jardim é suficiente, facilidade para formar linhagens puras, grande número de descendentes que são as ervilhas, sementes. Então, Mendel soube escolher muito bem o seu organismo modelo para então estudar como se dá o princípio da herança. Bom, Mendel, então, promoveu autofecundação nas suas flores de ervilhas por 6 gerações aproximadamente, o que equivaleria 2 anos aproximadamente de autofecundação nas ervilhas, assim para garantir que era uma linhagem pura mesmo, galera. Bom, então depois de obter a linhagem pura, nós vamos chamar aqui de linhagem P ou parental, linhagem selvagem, linhagem que é homozigota. Mendel cruzou então plantas que vieram de ervilhas amarelas com plantas que vieram de ervilhas verdes. E a primeira geração, chamada de F1 ou geração híbrida, foi apenas de ervilhas de cor amarela. Portanto, 100% da F1 teve o fenótipo amarelo. Mendel se perguntou, será que o fator verde deixou de existir então? Foi que ele cruzou a geração F1 de híbridos e obteve na geração F2 o que? Aquela célebre proporção que nós conhecemos de 3 ervilhas amarelas para 1 verde. Proporção fenotípica da F2, 3:1. Quando eu cruzo 2 híbridos, obedecendo a primeira lei de Mendel, eu tenho a proporção de 3:1. 3 ervilhas amarelas para 1 verde. É claro que é bom você conhecer o que seria homozigoto e heterozigoto. Então, a linhagem pura, homozigota, vamos representá-la como azão, homozigoto dominante. E a linhagem verde, recessiva, azinho. Na F1, nós obtivemos 100% de híbridos ou heterozigotos. E cruzando 2 indivíduos heterozigotos, você tem o seguinte: azão para uma ervilha amarela, azinho para uma outra ervilha amarela, azinho também para uma outra ervilha amarela e azinho. Portanto, a proporção genotípica que não está representada nesse slide é 1:2:1. Essa é a genotípica. Fenotipicamente, nós temos amarelo e verde na proporção 3:1. Bom, para os meus alunos da turma de odontologia e para quem for assistir esta videoaula, nós vamos estudar alguns tipos de herança. Por exemplo, a herança chamada amelogênesis imperfecta do tipo
hipocalcificada. Essa é uma herança autossômica dominante, galera, vou repetir, dominante, onde existe uma baixa calcificação do esmalte. Até existe o esmalte dentário, mas ele é maleável, flexível, ele não é rígido. É uma herança autossômica dominante. A fissura lábio-palatina ectodérmica com displasia, ela é uma herança autossômica recessiva. Então, a fissura labial e a fissura palatina pode ter contribuintes genéticos. Eu não descarto aqui contribuintes do meio. Por exemplo, a falta de determinadas vitaminas pode provocar esse tipo de fenótipo. Mas existem genes já catalogados que levam a esse tipo de herança. Uma herança autossômica recessiva. No daltonismo, nós temos uma herança sexual, ou seja, vinculado ao cromossomo X ou cromossomo Y. Tá, tudo bem. No caso do daltonismo, é uma herança ligada ao cromossomo X de caráter recessivo. Mas existem outros tipos de heranças sexuais. As heranças holândricas, por exemplo, são aquelas que ocorrem apenas em indivíduos masculinos, pois está conectado ao cromossomo Y. Mas nós temos as heranças citoplasmáticas, ou nesse caso, mitocondriais. Então, genes ali presentes são herdados sobretudo em indivíduos cuja mãe apresenta um determinado defeito, uma vez que a maior parcela de indivíduos apresenta mitocôndrias de origem materna. São raríssimos os casos cuja mitocôndria também é de origem paterna. Via de regra, ela vem do ovócito secundário ou óvulo. Bom, algumas definições foram passadas para os meus alunos acerca de genética. Então nós temos aqui a semidominância. A semidominância é aquela que foge um pouco da proporção que você conhece da primeira lei de Mendel, obedecendo ainda um pouquinho aquele quesito, e existe um fenótipo intermediário, cruzando-se flores maravilhas, vermelhas e brancas, vermelha, pura, branca, pura, você tem uma linhagem intermediária de flores maravilhas rosa. Chamando a vermelha de vezão e chamando a branca de bezão, a flor rosa ela é híbrida, vezão. Isso é semidominância. Quando você cruza híbridos na cor rosa, vezão, você tem uma proporção fenotípica de 1:2:1. Ao invés de ser 3:1, como seria esperada na primeira lei de Mendel, aqui você tem 1:2:1, quando você cruza híbridos rosas. A codominância, ela tem também uma característica bacana que lembra a semidominância, mas não existe o fenótipo intermediário. Então, na esquerda você tem uma hemácia que apresenta um glicocálix com várias glicoproteínas que estão relacionados ao RG da hemácia. RG, Registro Geral da Hemácia. E dentre as glicoproteínas existentes, existe a M e N. M de mamãe, N de navio. Em relação aos fenótipos, existem os seguintes fenótipos: tipo M, tipo MN e tipo N. Para o genótipo do tipo M de mamãe, nós temos então os seguintes alelos: LM, LM. Já para o tipo MN, você tem os genótipos LM, LN. E para o tipo N, o último de navio, você tem os alelos LN, LN. Tudo bem? Então, na verdade, aqui é um caso de codominância quando a gente usa um fenótipo ali que não é intermediário do tipo M e N. É um fenótipo à parte e que não lembra nem o primeiro e que não lembra o segundo. Em relação aos alelos letais, são aqueles alelos em que, numa proporção de dose dupla, elas acabam levando a óbito. Então, você tem aqui um tipo de padrão de herança chamado de acondroplasia. Gente, vou repetir, acondroplasia. Um tipo de nanismo onde indivíduos homozigotos dominantes, eles morrem, eles vêm a óbito, sobrevivendo um anão heterozigoto. Para você ter uma altura que não seja obedecendo a acondroplasia, você teria que ser homozigoto recessivo. Portanto, aqui eu tenho dois indivíduos acondroplásicos, o macho representado pelo quadrado e a fêmea representada pelo círculo pintado preto, que vão ter um filho. Perceba que o sexo não importa aqui.
Mas uma coisa é certa, né? Uma coisa é certa. Indivíduos homozigotos azão, eles não nascem, eles morrem. Então eles não são contabilizados nas probabilidades de nascimento, ok? Indivíduo que sobrevive e acondroplásico, ele é híbrido ou heterozigoto. Indivíduo com altura normal, ele é homozigoto recessivo. Existe um caso aqui de definição chamado pleiotropia, quando um gene ele acaba despertando vários fenótipos no indivíduo. Apenas um gene e desenvolve vários fenótipos. A fenilcetonúria é um bom exemplo de pleiotropia, onde crianças que apresentam um defeito num determinado gene não conseguem metabolizar esse aminoácido que aparece aí chamada fenilalanina. Pessoas normais conseguem. Por quê? Pessoas normais apresentam uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase, que converte o aminoácido fenilalanina em tirosina, que participa, por exemplo, do metabolismo da glândula tireoide. Essa tirosina pode ser convertida também em melanina, o que dá uma certa cor na pele do indivíduo. Agora, se essa doença, a criança, não apresenta a enzima fenilalanina hidroxilase, ela vai ter um excesso de fenilalanina acumulado no corpo dela, o que é extremamente tóxica, provocando algum tipo de distúrbio neural, não forma a tirosina, que é o aminoácido que está no meio do slide, comprometendo todo o metabolismo da tireoide e muito menos melanina. Aliás, tendo indivíduos aqui de cor clara, né? Cor branca, uma pele mais clara. O teste do pezinho é um bom teste para você identificar se a criança tem ou não fenilcetonúria. Porque se ela tiver, ela vai ter que ter uma dieta especial baixa em quantidades de fenilalanina. Antigamente, vários refrigerantes, como a Coca-Cola, apresentavam fenilalanina e deixavam isso bem claro para que as pessoas lessem. Penetrância. Penetrância é o seguinte, galera. Imagina que você tem um genótipo que você deveria manifestar aquele fenótipo, mas você não manifesta. Nesse caso, quando você tem um genótipo, mas você não manifesta o fenótipo correspondente a ele, nós chamamos isso de penetrância incompleta. Agora, se todos daquela região manifestassem o fenótipo para um determinado genótipo, aí seria penetrância completa. Existe uma doença chamada polidactilia, onde nem todos que apresentam genes para a polidactilia manifestam o sexto dedo. Compreenderam o que eu disse? Isso chama penetrância incompleta. Polidactilia, 6 dedos ou mais, é um dedo extranumerário, mas nem todos manifestam, mesmo tendo aquele genótipo para manifestar. Ok? Tudo bem? Eu vou ficando por aqui, essa aula foi resumida, nossa segunda aula aí de genética, e aguarde outras aulas. Abraço, galera. Tchau, tchau.